As pessoas pensam que existem muitos momentos, a cada hora, a cada dia, porque o que acontece muda constantemente. As formas ao seu redor mudam constantemente, os pensamentos que você tem mudam constantemente, as emoções que você tem mudam, as pessoas ao seu redor mudam. As pessoas pensam que a cada vez é um novo momento, e mais um, e mais um, e mais um. Mas se analisar mais fundo, verá que não é um novo momento. É sempre o mesmo agora. Mas a forma que surge no agora é que muda, constantemente. Mas é sempre o agora. E por fim, o agora é o que você é. E o espaço do agora. E o espaço do eu. E aí tudo acontece nele e vai mudando constantemente. Como num parque. Com nada mais para ser acrescentado a este momento. O que se ouve, o que se vê, as pessoas, o som da água, a luz. Apenas deixando tudo ser o que é, com isso vem a paz. Não é arrastado e arrastando constantemente pelos pensamentos, pelas emoções. Você é o espaço mais amplo, onde tudo isso acontece. É a consciência por trás, sem a qual nada disso estaria aqui. Sem a qual nada disso estaria aqui. Você é a consciência que permite que tudo isso exista aqui. Já reparou que, alguns instantes, você estava em um estado de presença e alerta, mas logo vem outro pensamento e faz uma pergunta? Porque o pensamento não consegue tolerar o estado de presença. Você não precisa ser dominado pelos pensamentos, porque o pensamento pode obscurecer a existência da vida neste momento. É um hábito arraigado, o de ser inteiramente edificado pelo pensar. É a condição humana. O que poderia ser descrito como perdido em pensamentos, porque até agora a evolução foi inconsciente, foi automática. Mas agora a evolução é constantemente escolhida por uma espécie. E isso é uma coisa revolucionária. E você faz parte disso. Grande parte da dor humana é criada psicologicamente e existe muita dor psicológica. E isso é chamado de sofrimento. Quando o sofrimento deixar de existir, o homem poderá viver sem o sofrimento. É uma possibilidade. Talvez ainda reste alguma dor física, talvez as pessoas tenham dor de dente ou alguma dor no corpo de tempos em tempos. Mas o sofrimento é outro nível que está por cima da dor. O sofrimento implica uma história de um pequeno eu que está infeliz. Uma entidade mentalmente criada. Um pequeno eu. Que tem uma história triste como uma própria identidade. E ela é o que te reforça. E isso realmente gera muito sofrimento. Ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com a mais profunda, invisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior,
mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure apreendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser e submeter-se a esse estado de percepção dos sentidos é o que se chama iluminação. A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino do sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubessem do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, afirmações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, o seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche, Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Quando pronunciamos, criamos uma imagem mental. Talvez não mais a de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de alguém ou de algo externo a nós. E quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. Ser, entretanto, tem a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o invisível e infinito a uma entidade finita. É possível formar uma imagem mental a esse respeito. É impossível formar uma imagem mental a esse respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Toda resistência interior é vivenciada como uma negatividade. Toda negatividade é uma resistência. Nesse contexto, as duas palavras são quase sinônimas. A negatividade vai de uma irritação ou impaciência a uma raiva furiosa, de um humor deprimido ou um ressentimento a um desespero suicida. Às vezes, a resistência faz disparar o sofrimento emocional, caso em que mesmo uma situação banal pode produzir uma negatividade intensa como a raiva, a depressão ou um profundo pesar. O ego acredita que através da negatividade pode manipular a realidade e conseguir o que deseja. Acredita que através dela pode atrair uma circunstância desejável ou dissolver uma indesejável. O livro Um Curso em Milagres destaca corretamente isso ao afirmar que sempre que estamos infelizes, acreditamos inconscientemente que a infelicidade compra para nós o que queremos. Se você, a mente, não acreditou que a infelicidade funciona, por que a criaria? O fato é que essa negatividade não funciona. Em vez de atrair uma circunstância desejável, ela a interrompe ao nascer. Em vez de desfazer uma circunstância indesejável, ela a mantém no lugar. Sua única utilidade é que ela fortalece o ego e essa é a razão pela qual ele a adora. Uma vez que você tenha se identificado com alguma forma de negatividade, não vai querer que ela desapareça. E em um nível inconsciente mais profundo, não vai desejar uma mudança positiva. Ela iria ameaçar a sua identidade como uma pessoa depressiva, zangada ou difícil de lidar. Você então passa a ignorar, negar ou sabotar aquilo que é positivo em sua vida. É um fenômeno comum e também doentio.
A negatividade é completamente antinatural. É um poluente psíquico e existe um vínculo profundo entre o envenenamento e a destruição da natureza e a grande negatividade que vem sendo acumulada na psique coletiva humana. Nenhuma outra forma de vida no planeta conhece a negatividade. Somente os seres humanos. Assim como nenhuma outra forma de vida violenta e envenena a terra que a sustenta. Você já viu uma flor infeliz ou um cavalo estressado? Já cruzou com um golfinho deprimido, um sapo com problemas de autoestima? Um gato que não consegue relaxar? Ou um pássaro com ódio e ressentimento? Os únicos animais que eventualmente vivenciam alguma coisa semelhante à negatividade, ou mostram sinais de comportamento neurótico, são os que vivem em contato íntimo com os seres humanos e assim se ligam à mente humana e à insanidade deles. O corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Água? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada. É o que um peixe diria se tivesse uma mente humana. Por favor, pare de tentar entender o ser. Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocar-lhe um rótulo. Isso não dá certo. O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como o eternamente presente eu sou, que está além do nome e da forma. Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará. E essa verdade nos libertará da ilusão de que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. Essa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão. O medo que não vai parar de nos torturar enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior, exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado, esse sofrimento que inconscientemente infligimos a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos. Não gosto da palavra pecado. Posso entender isso durante muitos séculos. Foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle. Embora todas contenham um fundo de verdade, se você não for capaz de olhar para além de tais interpretações e por isso não reconhecer a realidade para a qual a palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração, tal qual um letreiro em forma de seta em um poste. Uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito do mel pelo tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo. Depois de provar, a palavra perde a importância e não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus, sem parar pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou que tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta? Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental. O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser que jamais o experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual ela aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade. Tudo isso tem, naturalmente,
uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se uma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade, a realidade que está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado, deixando pouco espaço para a culpa. Todo o seu sentido de eu interior, até mesmo a busca de uma resposta, de uma solução ou de uma cura se torna parte dele. O que mais temem é que seus dramas tenham um fim. Enquanto essas pessoas forem a mente, seu maior medo será o propósito despertar. Quando vivemos em uma completa aceitação do que é, todos os dramas da nossa vida chegam ao fim. Ninguém consegue ter a mais leve discussão conosco. Não importa quanto tente. Não se pode discutir com alguém completamente consciente. Uma discussão implica uma identificação com a mente e uma determinada posição mental, tal como resistência e reação às posições da outra pessoa. O resultado é que as polaridades opostas ficam mutuamente energizadas. Esses são os mecanismos da inconsciência. Ainda podemos estabelecer o nosso ponto de vista de um modo claro e firme, mas não haverá nenhuma força reagindo ao fundo, nenhuma defesa e nenhuma agressão. Assim não se transformará em um drama. Quando estamos completamente conscientes, deixamos de estar em conflito. Ninguém que esteja em unidade consigo mesmo consegue pensar em conflito. Diz o livro Um Curso em Milagres. O livro se refere não só ao conflito como outras pessoas, mas fundamentalmente ao conflito dentro de nós, que deixa de existir quando não há mais nenhum desacordo entre as buscas e expectativas da nossa mente e aquilo que é. Faça o que você tem de fazer. Enquanto isso, aceite o que é. Como mente e resistência significam a mesma coisa para nós, aceitar aquilo que acontece nos liberta na mesma hora do domínio da mente e restabelece a nossa conexão com o ser. Como resultado, as costumeiras motivações do ego para agir, como o medo, a cobiça, o controle, a defesa ou a alimentação do falso sentido do ego, não vão mais funcionar. Uma inteligência muito maior do que a mente passa a dominar tudo e, com isso, uma diferente qualidade de consciência vai influenciar nossas ações. Aceite o que quer que venha para você nas tramas do destino, pois o que se ajustaria mais adequadamente às suas necessidades. Isso foi escrito há 2000 anos por Marco Aurélio, um homem extraordinário que, além de poderoso, tinha uma grande sabedoria. Parece que a maioria das pessoas precisa vivenciar uma grande carga de sofrimento antes de abandonar a resistência e aceitar. Isto é, antes de perdoar. Com o perdão, acontece o milagre do despertar da consciência do ser, através do que aparenta ser o mal. A transformação do sofrimento em paz interior. Todo o mal e todo o sofrimento do mundo vão nos forçar a descobrir quem somos realmente. Assim, aquilo que de uma perspectiva limitada percebemos como mal, é na verdade parte de um bem maior que não tem opositores. Entretanto, isso só se torna uma verdade através do perdão. Sem ele, o mal permanece como mal. Através do perdão, que significa reconhecer a falta de consistência do passado e permitir que o momento presente seja como é, acontece o milagre da transformação. Não só no lado de dentro, mas também do lado de fora. Um espaço silencioso de uma presença intensa surge dentro de nós e à nossa volta.
Quem quer e o que for que penetre no campo da consciência será afetado. Algumas vezes de forma clara e imediata, outras em níveis mais profundos, com mudanças só notadas algum tempo depois. Você dissolve a discórdia, cura o sofrimento, desfaz a inconsciência sem fazer nada. Simplesmente sendo e sustentando essa frequência de presença intensa. Existe uma maneira pela qual você pode usar o sofrimento quando ele aparece. E daí, aceitar aquilo que é no percurso do sofrimento é desistir da resistência. E de repente, esta é uma maneira de encontrar aquilo que está além da forma. Quando você sofre, e você, de bom grado, você pode praticar isso se você tiver uma doença ou o que seja. Aceite completamente aquilo que é. Não aceite a idade de doença, a ideia de doença. Eu falei sobre isso antes em algum lugar. Aceite simplesmente o que você sente neste momento. Traga aceitação para isso. O que quer que surja neste momento, isto é o que é. Isto liberta você do mundo da forma. Se você aceitar a forma por completo, isto liberta você da forma. Isso é um milagre. Se você não aceitar a forma desse momento, você é pego pela armadilha do movimento de reação. O que significa que você está mais preso ainda à forma. Então, entrega significa aceitar o que quer que surja. E lá está a cruz e ele diz, se você aceitar, então é a cruz quem carrega você. Não é mais você quem carrega a cruz. Isso não é impressionante? Daí o sofrimento muda de direção. E de repente se torna uma abertura para o reino do transcendente. Através da entrega. E a antiga tradição cristã nos traz uma lição do ser humano na cruz, que diz que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. Existe uma maneira pela qual você pode usar o sofrimento quando ele aparece. E daí, aceitar aquilo que é no percurso do sofrimento é desistir da resistência. E de repente, esta é uma maneira de encontrar aquilo que está além da forma. Quando você sofre, e você, de bom grado, você pode praticar isso se você tiver uma doença ou o que seja. Aceite completamente aquilo que é. Não aceite a idade de doença, a ideia de doença. Eu falei sobre isso antes em algum lugar. Aceite simplesmente o que você sente neste momento. Traga aceitação para isso. O que quer que surja neste momento, isto é o que é. Isto liberta você do mundo da forma. Se você aceitar a forma por completo, isto liberta você da forma. Isso é um milagre. Se você não aceitar a forma desse momento, você é pego pela armadilha do movimento de reação. O que significa que você está mais preso ainda à forma.
Então, entrega significa aceitar o que quer que seja. E lá está a cruz e ele diz, se você aceitar, então é a cruz quem carrega você. Não é mais você quem carrega a cruz. Isso não é impressionante? Daí o sofrimento muda de direção. E de repente se torna uma abertura para o reino do transcendente. Através da entrega, e a antiga tradição cristã nos traz uma lição do ser humano na cruz, que diz que não seja feita a minha, mas a vossa vontade. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença, podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus. O amor não é seletivo, assim como a luz do sol não é seletiva. A menos que você acesse a frequência consciente da presença, todos os seus relacionamentos
principalmente os mais íntimos, vão apresentar defeitos profundos. Durante um tempo, eles podem dar a impressão de serem perfeitos, como quando estamos apaixonados, mas, invariavelmente, essa perfeição aparentemente acaba destruída por discussões, conflitos, insatisfações e até mesmo por violência física e emocional, que passam a acontecer com uma frequência cada vez maior. Parece que a maioria dos relacionamentos amorosos não leva muito tempo para se tornar uma relação de amor e ódio. O amor pode se transformar em agressões furiosas, em sentimentos de hostilidade ou num piscar de olhos, em um completo recuo da afeição. Isto é visto como normal. Os relacionamentos, então, oscilam por um tempo, por alguns meses ou anos, entre as polaridades de amor e ódio, e nos trazem muito prazer e muita dor. Não é possível. As polaridades são mutuamente interdependentes. Não podemos ter uma sem a outra. A positiva já contém dentro de si a negativa ainda não manifestada. Ambas são, na verdade, aspectos diferentes de um mesmo sistema defeituoso. Estou tratando aqui dos relacionamentos românticos. Não do verdadeiro amor que não possui opositores, porque nasce além da mente. O amor como um estado permanente ainda é raro de encontrar, tão raro quanto a consciência nos seres humanos. Entretanto, é possível haver lampejos breves e ilusórios de amor, sempre que existir um espaço no fluxo da mente. O lado negativo de um relacionamento é mais facilmente reconhecido como um defeito ou anormalidade do que o positivo, e é muito mais fácil reconhecer a fonte da negatividade no parceiro do que vê-la em nós mesmos. Ela pode se manifestar de várias formas, tais como possessividade, ciúme, controle, ressentimento, insensibilidade e egocentrismo, cobranças emocionais e manipulação, raiva e violência física, necessidade de ter sempre razão, de discutir, criticar, julgar, culpar, agredir, irritar ou se vingar, inconscientemente, de um sofrimento do passado imposto por um dos pais. Pelo lado positivo, há uma paixão pela outra pessoa. No primeiro momento, esse é um estado altamente gratificante. Sentimos que estamos intensamente vivos, nossa existência passa a ter um significado, porque de repente alguém precisa de nós, nos deseja e nos faz sentir especial. Além disso, provocamos as mesmas sensações no outro, o que faz com que os dois se sintam completos. O sentimento pode se tornar tão intenso que o resto do mundo perde o significado. Você deve ter percebido que existe uma certa dependência nessa intensidade. Ficamos viciados na outra pessoa que age sobre nós como uma droga. Quando a droga está disponível, nos sentimos muito bem, mas a possibilidade, ainda que remota, de que ela não esteja mais ali, disponível para nós, pode levar ao ciúme, à possessividade, a tentativas de manipulação através de chantagem emocional, culpa ou acusações, o que no fundo é o medo da perda. Se a outra pessoa nos abandonar mesmo, pode fazer nascer a mais intensa hostilidade ou um profundo desespero. Em segundos, a ternura amorosa pode dar lugar à agressão selvagem ou a um desgosto terrível. Onde é que está o amor agora? Será que o amor pode se transformar no seu oposto em segundos? Será que era amor de verdade ou um vício, uma dependência? Buda ensinou que até mesmo a felicidade pessoal é dukkha, uma palavra da língua Pali que significa sofrimento ou insatisfação. Ela é inseparável do seu oposto. Significa que a felicidade e a infelicidade são, na verdade, uma coisa só. Somente a ilusão do tempo as separa. Isso não significa uma negatividade. É simplesmente reconhecer a natureza das coisas para não viver atrás de uma ilusão pelo resto da vida. Nem quer dizer que você não deva mais apreciar os objetos e as circunstâncias agradáveis e bonitas. Porém, usá-los para procurar aquilo que não podem dar,
uma identidade, um sentido de permanência e satisfação. É uma receita para a frustração e o sofrimento. Toda a indústria da propaganda e a sociedade de consumo entrariam em colapso se as pessoas se tornassem iluminadas e deixassem de tentar encontrar as suas identidades através dos objetos. Quanto mais usamos esse caminho para encontrar a felicidade, mais estaremos nos iludindo. Nada lá fora vai conseguir nos trazer satisfação, exceto por um tempo e de modo superficial. Mas talvez você precise passar por muitas decepções antes de perceber a verdade. Os objetos e as circunstâncias podem lhe dar prazer, mas também vão lhe trazer o sofrimento. Eles podem lhe dar prazer, mas não trazer a alegria. A alegria não tem uma causa e brota dentro de nós. No momento em que você perceber que não existe nada além do momento presente em você, nada além do agora, uma alertividade surge em você. Você se torna atento ao que quase se pode chamar de a presença do poder deste momento. O poder da própria vida neste momento presente, que consiste em sim, consiste em percepções dos sentidos e também consiste em, bem, vamos olhar que momento presente é esse. Esse momento presente é este local onde estamos. O que percebemos aqui visualmente, o que vemos, ouvimos, as luzes e a totalidade do ambiente. Então vamos nos tornar alertas para que possamos realmente perceber isso. E além daquilo que percebemos nessa sala, há mais alguma coisa sobre isso, que poderíamos chamar de momento presente? Bem, se você olhar profundamente o suficiente, sim, também há. O campo de energia interior em seu corpo, que você pode realmente sentir, que você está vivo em suas pernas, seus braços, seus pés, é também parte do momento presente. Sentir o campo de energia que permeia o corpo físico, que também é algo que você pode sentir. Portanto, há percepções sensoriais externas e há o sentimento, a vivacidade dentro do seu corpo. Se você está totalmente no pensar, você não pode sentir isso em nada. E até na luz artificial vemos isso. Claro, você pode dizer, eu prefiro a luz do sol, ok, eu também. Mas há uma beleza e vitalidade mesmo à luz artificial. E há uma beleza e vivacidade que é geralmente negligenciada, que está na textura da cadeira que estamos sentados aqui, da sua cama ou do que você estiver vestindo, flores, claro. E de repente você se torna consciente disso e isso não é tudo ainda. Estamos apenas entrando no momento presente. Então, você tem tudo isso, meu amigo. E os exteriores, e de repente você aprecia a vitalidade de todas as coisas que o cercam. Outras pessoas têm que tomar ácidos para chegar a isso, mas você não precisa. Basta reservar um momento, silenciar um pouco e olhar em volta. Tudo está aí e sempre esteve aí. É o que basta. É isso, aliás, incluindo o passado, porque há pessoas que carregam uma tristeza muito grande ou intenso ressentimento ligado a algo que aconteceu tempos atrás. Alguém ou alguma situação pode ter causado isso.
E as pessoas ainda carregam muita tristeza. Como isso funciona quando eu digo que devemos aceitar o momento presente? Aceitar o momento presente como ele é agora inclui aceitar o passado, porque acreditamos que algo que aconteceu no tempo está interferindo de algum modo na nossa capacidade de viver ou de ser nós mesmos, ou de ser plenamente nós mesmos no momento presente. Talvez tenhamos perdido alguma parte do nosso corpo. Pode ser que alguém tenha nos mutilado há 10 anos atrás. Estejamos carregando esta tristeza. Então, o que acontece quando aceitamos o momento presente como ele é? Nós aceitamos como é. Com a falta daquele membro, é assim que ele é. E essa é a forma que o momento presente tem. E o admitimos como ele é. Então deixamos de ter a referência de que o passado foi causador de tudo isso. No nível da forma, é claro, é uma deficiência. Ela nos impede de ganhar o torneio do Wimbledon. Não podemos fazer isso. Sim, no nível da forma. Talvez esse fato tenha imposto uma limitação em nossa vida. Porém, o mundo está cheio de limitações inerentes à forma. Se não for uma limitação, será outra. Portanto, não há nenhum momento presente que não tenha certas limitações. Até mesmo o barulho que vem de vez em quando da base aérea pode ser considerado um tipo de limitação. Se não tivermos uma boa noite de sono, porque o nosso colega ronca, vamos considerar isso uma limitação relativamente pequena em nossa vida, mas existem as grandes limitações, e isso também tem a ver com o mundo da forma. E é isso que o mundo da forma faz. Podemos trocar as limitações, é claro que é possível melhorar a nossa vida no nível da forma. Não há nada de mal nisso, desde que não estejamos buscando nós mesmos ali. É bonito brincar com as formas na vida. Agora vou ganhar dinheiro, vou me dedicar a isso. No entanto, não devemos esperar que só seremos alguém quando conquistarmos o que desejamos. Ser alguém não é algo a ser obtido por meio de dinheiro ou do futuro. Portanto, podemos brincar com o mundo da forma. E algo de milagroso nisso, quando paramos de exigir que este mundo nos faça felizes. Não importa onde estamos, nem a situação que estamos vivendo, nem as pessoas que encontramos, nem o lugar onde estamos indo, considerando tudo muito satisfatório. Porque tocamos dentro de nós, que é mais profundo do que o movimento do pensamento, que é mais profundo do que a forma. O movimento do pensamento ainda é forma. Será então que tudo se resume ao simples fato de aceitarmos internamente o momento presente? Sim, mas necessitamos de um certo grau de presença para sermos capazes de aceitar o presente como é. Faça uma meditação. Não vai levar muito tempo, só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas ou pessoas que possam interromper. Sente-se em uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode escolher uma posição favorita para meditar. Certifique-se de que o seu corpo está relaxado. Feche os olhos. Respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. Observe como ele se expande e se contrai levemente a cada entrada e saída do ar.
Depois, tome consciência de todo o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito, apenas sinta-o. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que descrevi anteriormente. Quando você não encontrar mais obstáculos em sentir o corpo interior como um único campo de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha do corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência, e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. A seguir, concentre sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela. Junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve neste momento. E assim não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos em um estado meditativo. Isto é, sem dar nome a nada, e continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para este exercício. Depois, quando o estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário. Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? Há vida nas suas mãos, braços, pernas e pés? Em seu abdômen, no seu peito? Você consegue sentir o campo de energia sutil, impregnando todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula? Percebe o que está acontecendo em todas as partes do corpo ao mesmo tempo? Como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco. Por alguns momentos, sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Sinta. Quanto mais atenção você der à sensação, mais clara e forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva e você tiver uma forte percepção visual. Talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Vamos? Sinta. Preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem, não importa o quanto seja bela ou poderosa, já tem uma forma definida. E por isso, deixa menos espaço para penetrar mais fundo. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe apontar um desafio, que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma: medo, raiva, defesa, julgamento,
depressão e etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando-o, criticando-lhe, atribuindo-lhe o erro e etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Enquanto as duas partes foram dominadas, e quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado então no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente e despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma reprodução involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer as suas emoções, e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno, passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador, essa consciência não nega o sofrimento e, mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço através da porta que acabou de ser aberta. Os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight, um momento de mente vazia e presença total. Embora Satori não seja uma transformação duradoura, agradeça quando ela surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tomarmos consciência da beleza, da majestade e do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara? Estarrecido por sua calma, absoluta e incrível vastidão? Já escutou de verdade o som de um riacho, numa montanha na floresta? Ou o som de um melro ao cair da tarde em uma tranquila tarde de verão?
Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem de se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas, do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Estar totalmente presente é fundamental. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas, algo que não pode ser nomeado, que é inefável, uma essência profunda, interna e sagrada. Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso. Descubra por si mesmo. Outro fator indicativo é o modo da pessoa se comportar em situações difíceis ou desafiadoras, ou quando as coisas vão mal. Se a sua iluminação é uma ilusão egóica do eu interior, a vida logo vai lhe apontar um desafio, que fará aflorar a inconsciência sob qualquer forma. Medo, raiva, defesa, julgamento, depressão e etc. Se você estiver em um relacionamento, muitos desses desafios vão se manifestar através do seu parceiro. Por exemplo, uma mulher pode ser desafiada por um homem indiferente, que vive quase exclusivamente em seu próprio mundo. O desafio está na inabilidade dele em ouvi-la, em não dar a ela atenção e espaço para ser alguém, decorrente da falta de presença dele. A ausência de amor no relacionamento, que normalmente é mais percebida pela mulher do que pelo homem, vai desencadear o sofrimento na mulher. Através dele, ela vai atacar o parceiro, culpando-o, criticando-lhe, atribuindo-lhe o erro e etc. Agora, o desafio passou a ser dele. Para se defender contra a agressão desencadeada pelo sofrimento dela, que considera totalmente sem razão, ele vai se aferrar cada vez mais às suas posições mentais, enquanto se justifica, se defende ou contra-ataca. Isso, no fim, pode até mesmo vir a ativar o sofrimento dele. Enquanto as duas partes foram dominadas, e quando as duas partes foram dominadas, é sinal que atingiram um nível de profunda inconsciência. Isso não vai ceder até que as duas partes tenham se abastecido de muito sofrimento e entrado então no estágio de calmaria, até que tudo volte a acontecer. Cada desafio, como o que descrevi acima, contém uma oportunidade disfarçada para atingirmos a salvação. Por exemplo, a hostilidade da mulher pode se tornar um sinal para o homem sair do seu estado identificado com a mente e despertar no agora, estar presente, em vez de ficar cada vez mais inconsciente. Em vez de ser o sofrimento, a mulher poderia ser o saber que observa o sofrimento emocional em si mesma, acessar o poder do agora e iniciar a transformação do sofrimento. Isso iria evitar a projeção compulsiva e automática do sofrimento para o mundo exterior. Poderia expressar seus sentimentos para o seu parceiro. Naturalmente, não há uma garantia de que ele vai escutar, mas é uma boa oportunidade para ele se tornar presente e quebrar o ciclo doentio de uma reprodução involuntária de seus velhos padrões mentais. Se a mulher perder essa oportunidade, o homem poderá observar a sua própria reação emocional e mental ao sofrimento dela, a maneira como ele se coloca na defensiva em vez de ser a reação. Poderá então identificar o momento em que começa o seu próprio sofrimento e trazer as suas emoções, e trazer consciência às suas emoções. Assim, um espaço de consciência pura, claro e sereno, passaria a existir. O saber, a testemunha silenciosa, o observador, essa consciência não nega o sofrimento,
E mais que isso, está além dele. Permite que o sofrimento aconteça ao mesmo tempo que o transforma. Ela tudo aceita e tudo transforma. A mulher poderia facilmente se juntar a ele nesse espaço através da porta que acabou de ser aberta.